Já pensou se daqui a um tempo a refeição que nós brasileiros consumimos diariamente não tivesse mais arroz, feijão, carne ou salada? A hipótese pode parecer radical, mas não deve ser totalmente descartada, de acordo com especialistas. Os efeitos das mudanças climáticas para a produção de alimentos já se mostram desafiadores, mesmo no Brasil. A seca recorde na Amazônia em 2023, que fez minguar o volume dos rios e dos peixes locais, e as inundações catastróficas no Rio Grande do Sul este ano acenderam o sinal vermelho também do ponto de vista de abastecimento. Porto Alegre ficou desabastecida por bastante tempo e vai ficar desabastecida por muito tempo. Por quê? Porque as regiões que foram afetadas, que é em torno de Porto Alegre, e região de Serra, é basicamente agricultura familiar, onde que produz todas as hortifrutis consumidas na região e até no Brasil. Há um grande risco da gente percorrer um caminho de aumentar o consumo de ultraprocessados, que são os industrializados. É claro, Alex, que numa situação de calamidade, como acontece em Porto Alegre, né, aconteceu recentemente, até hoje não foi recomposta a cidade, a gente tem que dar a comida que tem, né, e que consiga ali ter um controle higiênico sanitário. Então a gente lança mão de ultraprocessado, não pode passar fome, né? Mas isso não é sustentável a longo prazo. Lançado há 10 anos, o Guia Alimentar para a População Brasileira traz recomendações como priorizar alimentos in natura e também norteia o Plano Brasil Sem Fome do governo federal. A ideia é agir preventivamente em prol da saúde e para evitar o sobrepeso, a obesidade e também doenças crônicas ou agravadas pela alimentação inadequada. Mas o caminho para que tudo de melhor chegue à nossa mesa é longo e também envolve as condições climáticas. Você pode ter mudanças, ou seja, as culturas que os agricultores costumavam plantar, né, ou produzir em alguma região, ela pode deixar de ser apta para essa região. Porque tomates, antes eu plantava, né, no campo, agora eu vou ter que usar sistemas protegidos, estufa, controle de temperatura, controle de umidade, tá? Usar outra tecnologia se eu quiser continuar produzindo tomate aqui, porque o clima já não vai ser mais favorável. Se você tem anos tendo percas, você vai diminuindo as suas roças, por exemplo. Você vai, eu tenho uma área que eu produzo mandioca, mas eu não estou conseguindo produzir a mesma quantia de mandioca todo ano. Então eu vou reduzindo essa área. E vou substituindo por outra cultura. O aumento da temperatura e o prolongamento dos períodos de estiagem, que a gente já vem sentindo ano a ano, são fatores importantes nas projeções feitas por cientistas. São essas análises que embasam pesquisas para desenvolver soluções que possam evitar desabastecimento e a inflação dos alimentos mais básicos. E a cana, por outro lado, a cana, ela, em geral, se beneficia com esse aumento da temperatura. Outras culturas, como arroz, feijão, milho, a soja, aí elas teriam a perda da área total no Brasil, né, da potencial, elas teriam uma perda em torno, acho que chega até 40% da área, dependendo do cenário que você usa. Feijão e arroz são muito impactados, o milho também é muito impactado, né? Além deles, algumas frutas tropicais que são mais sensíveis a essas alterações climáticas, como a banana, o abacaxi, o maracujá, que também fazem parte do padrão alimentar da população brasileira. Mas, alongando um pouquinho, não só a agricultura é afetada, a pecuária também é afetada. Então, a gente tem aí a questão das pastagens, do acesso à água. Nos últimos anos, o Brasil também percebeu que não basta contornar os efeitos das mudanças climáticas. É necessário garantir que a produção de alimentos não contribua para agravar a crise climática. Para isso, o Brasil tem, há mais de 10 anos, um plano de agropecuária de baixo carbono. O plano ABC, que depois se tornaria ABC+, tem a meta de reduzir a emissão de carbono equivalente a 1 bilhão de toneladas no setor agropecuário até 2030. São técnicas que reduzem emissões, mas, ao mesmo tempo, são adaptadoras, ou diversificando a produção, aumentando a renda, ou melhorando a condição hídrica do solo, cobertura e tal. Então você tem integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto, plantio de florestas mesmo. Então, você tem várias vertentes ali da pesquisa
que focam nessa questão da redução do impacto da mudança climática sobre a agricultura. A possibilidade do aquecimento global gerar inflação em alimentos básicos foi mapeada em estudo recente publicado na Alemanha. A alta dos preços pode passar de 3% ao ano. Com isso, se prevê uma adaptação na rotina alimentar na Europa e em todo o mundo no futuro. Do ponto de vista nutricional, seria possível substituir o arroz por vegetais ricos em carboidrato, como a batata e o cará, e o feijão por grão de bico, por exemplo. Mas a que custo? Teríamos como fazer sem essa adequação, mas eu acho de uma tristeza muito grande, né? Porque, afinal de contas, o consumo de alimentos não perpassa só pela composição desses alimentos. A gente tem uma questão cultural forte, uma regionalidade forte, uma identidade, né? Enquanto brasileiro, que perpassa o nosso padrão alimentar, né? Então, seria de uma perda muito grande para a população brasileira perdermos a nossa identidade alimentar.